e é muito interessante, Mário, isso que você está fazendo, tanto a parte cultural quanto a parte do idioma em si, o aprendizado, porque eu até estava dizendo isso antes, a gente mudou de assunto, eu não concluí o raciocínio. Por mais que a cada mês, a cada ano aumente o número de brasileiros que passem esse tipo de informação, mas ainda é muito pouco, né? O conhecimento de brasileiros sobre China ainda é muito pouco. A gente até conversou com alguns convidados também que o conhecimento do chinês sobre o Brasil também é muito pequeno. Foi até engraçado ontem, a parte foi filmado, mas eu estava no stand, aí a exibidora perguntou, você é de qual país? Aí eu falei, Brasil, sempre o chinês abre um sorriso e gosta, né? O Brasil tem uma imagem muito boa aqui na China. Você fala que você é brasileiro, o chinês abre um sorriso e acha legal. E a primeira reação é ele falar, o futebol brasileiro é muito bom. O Brasil, né, tem um ótimo futebol. E de uns anos para cá eu ouço cada vez mais sobre o churrasco. Baixi Kaoro Han Hao Chi. Tipo, o churrasco brasileiro é muito gostoso. Então são coisas que a gente ouve muito. Mas alguns outros produtos que o Brasil exporta para o mundo, para a China em particular, ainda tem pouco conhecimento aqui, né? A marca Brasil na China ainda não é uma marca muito forte, né? Tem que ser feito muito mais investimento, provavelmente, principalmente da parte governamental, né? E é um projeto de longo prazo, 5 anos, 10 anos, 20 anos, não é algo que se muda em 6 meses. Então essa informação, né, que você está contribuindo aí com o teu canal do Instagram, a produção disse que já está na tela, já passa a bola para você aí explicar mais um pouquinho para a gente do teu projeto, que é muito legal. Opa, nota 10, bem bacana. Então, descendo, né, nos posts, eu tenho esses fixados, né? Eu tenho esses posts fixados e, por exemplo, até esse primeiro à esquerda, do terceiro mandato, né, do Xi Jinping, foi um vídeo que eu apenas fui explicar o que significa o nome dele, né, que a gente tem 3 partes e tudo mais, e foi um vídeo meu que mais bombou, né, cheguei a quase 20 mil visualizações, né, o pessoal gostou, eu agradei o algoritmo, vamos dizer, né, sendo que era desse só te falar assim, olha, ele tem esse nome dele, que pode indicar uma certa mediocridade, enfim, assunto, assistam. E, por exemplo, olhando aqui, descendo, tem esse último dos cavalos, aqui tá eu, uns cavalos, esse aqui, por exemplo, né, que é o tal do Machan, acho que já passou. Seria o quarto, assim, 1, 2, 3, 4, assim. Tá eu, isso, esse aqui, à esquerda, não sei se essa foto, à esquerda, isso. Esse, por exemplo, né, eu falei da questão do tal do Machan, que significa a cavalo em chinês, mas eles falam isso para expressar imediatamente, né? Então, quem não entende pode falar, o que eles estão falando de cavalo toda hora? Má. Eu falei assim, não, é só uma expressão, não tem nenhum cavalo em nenhum lugar, né? Que acontece muito isso. Eu fiz inclusive, de falar apenas desse que eles fazem, né? Que é a forma de falar e que tem até um caractere, assim, não é só um som qualquer, né? Eles levam isso como uma interjeição, eles têm gramática nesse e que eles falam tanto o sim quanto para acompanhar o raciocínio, né? E eu fiz um sobre o Xing Ling. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. E eu fiz só falando mais um pouquinho, eu fiz um sobre o Xing Ling, que esse também bombou em outras plataformas, tá no TikTok, porque deu 70 comentários, deu muitos views, porque as pessoas não sabem, né, que esse Xing Ling seria o tal do Xinliang, que significa 0 estrelas, né? Ou seja, estão chamando os chineses de 0 qualidade, 0 estrelas, às vezes sem saber, né? O pessoal fala numa tranquilidade isso e até acha engraçado, né? Tipo, tô falando uma coisa comum, tranquila, sem, às vezes, até na inocência, né? Não sabe. Então, esse também rodou bastante. E é isso, tem muitos vídeos, muitos nessa linha, pegam uma palavra, vamos entender o que ela tem culturalmente, quanto vídeos na China também, e falando sobre feriados, falando de assuntos. Mas aí mostrando snack chinês, né, que o pessoal come o pé de galinha ali a vácuo, por exemplo, né?
Tá um pouco mais abaixo. Quer ver mais abaixo, mais abaixo? Ali, snack chinês, né? Que eu filmei isso, né, para mostrar a delícia que é, em vez de no Brasil você pode comer uma empadinha, na China que tal comer um pé de galinha pré-cozido. Então, e como eu morei 7 anos, eu tenho um vídeo de tudo que vocês imaginarem, então até eu vou postar, né, sobre tudo isso. Mas outro dia... Peraí, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Desculpa. Então, até outro dia eu fiz um post sobre esse remédio mágico do momento, um pouco mais acima, até passou, que é o tal do pêssego em calda, né? Que virou uma febre na China, no alto da pandemia. Aliás, mais agora, né? Quando a pandemia voltou com tudo na China, né? Enquanto o Brasil nem falava mais disso. E se noticiou muito essa história de não ter mais pêssego em calda nas prateleiras, né? E é muito por causa do caractere, a questão do Taozi, para o chinês significa que você está pulando a doença, né? Eles assimilam muito as pronúncias, né? Até no caso mais clássico é do número 4, né? O número 4 a gente fala S, e parece muito o tal do S, que significa morte, né? Então por isso que não tem número 4 elevador e nem placa de carro. Isso até influencia no trânsito de Pequim, de ninguém querer ter o número 4 nas placas. Então, no revezamento de placas, no dia que pode número 4, vai menos carros e sobra para os outros dias, né? Então esse vídeo do Pêssego em Calda foi para falar um pouco disso, sabe? Por que eles estão comprando isso? E entender o aspecto cultural e de associar a vitamina C, né, do pêssego em calda, e também o costume de dar frutas em lata no norte da China, né, como se fosse um remédio, sendo que eles davam o pêssego em calda no norte, mais o remédio, então eles juntaram a associação, né, o que faz bem, o remédio ou o pêssego em calda? Mas, enfim, acho que bem legal ter mostrado aí, eu fico muito feliz, né, eu tenho temas e temas... E tô cada vez mudando, né? Esse mundo dos posts a gente tem que estar sempre se antenando e tentar trabalhar outros conceitos, né? E até edições. Eu faço tudo isso sozinho, gente. Tudo. Então, uma trabalheira também editar. O miojo com gelo. Miojo com gelo. Essa eu nunca vi. Que, né? Vamos dizer, no calor, né? Por que não? Aí eu falei sobre as cidades fantasmas, até abaixo disso, foi um vídeo bem longo que eu fiz, né? Falando sobre o escândalo da Evergrande, né? Que sempre se fala nisso, tal da crise imobiliária chinesa. Isso vai acontecer. Até eu conversava com taxistas sobre isso, conversava com todo mundo. Só que a China sempre dá um jeito, né? Esses furos das notícias, quando a gente vê, chega uma hora que as coisas se alinham, né? E esse foi um dos grandes casos, né? Que se teve muito barulho, mas a questão dos empréstimos bancários foi resolvida, né? Foi alinhada junto ao governo, por exemplo. E assim, eu vou numa linha de também não entrar, assim, da gente entender de uma forma bem imparcial, sabe? Porque tem perfis que eles vão falar muito pesado sobre alguns pontos, e eu dou minha opinião. O que for para criticar também eu critico, sabe? Mas tem muita informação, tem muito contexto para se entender. Eu acho que é bem por aí, do que sempre falar assim, li no jornal brasileiro isso, e é isso, e é isso. Né? Sempre pegar os detalhes, legal. Entender contextos, né? Não, muito bom, muito bom. Então, para quem quer ficar informado sobre China, né, e aprender chinês ao mesmo tempo, sigam o Instagram do Mário Mandarim, e também outras redes sociais, né, YouTube, TikTok. É muito legal isso, porque, igual o Mário falou, os vídeos são muito dinâmicos, né? O que tem de tendência na internet é muito dinâmico. Então o Mário tanto busca essas tendências, né, inserirem essas tendências na edição dos vídeos, no conteúdo dos vídeos, e também traz tudo que tem de atualidade na China, o que tem de assunto que está no hype, né, que tá em alta, e está entregando isso no Instagram. Muito legal, Mário. Jair também, muita experiência de comércio exterior, de China, precisando de assessoria, de consultoria, né? Também procurem o Jair.